Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, de um lado, como sempre, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Tinha que ter falado bom dia, tarde, noite, madrugada, musca, né? Pra combinar com o tema do episódio, misca, musca. E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? O rato capitalista mais famoso do mundo se encontra em um momento conturbado do seu império no fim de 2023. Ainda que a máquina de produção de conteúdo da Disney continue a todo vapor, com suas dezenas de marcas populares e estrutura incomparável no mundo do entretenimento, a empresa tem apresentado números que não condizem com suas expectativas e que podem indicar mudanças acontecendo muito em breve. Vai virar o podcast do Primo Rico, essa porra aqui, né? Falar de gráfico. Stonks. Eu tô com um gráfico aberto aqui, inclusive. Eu também. Por que a empresa está descambando na fase em que se... Porra, meu, falta inovação. Falta um novo CEO. Espírito de dono no Bob Iger. Aí a gente resolveu aproveitar esses acontecimentos para comentar tudo e mais um pouco sobre a nossa relação enquanto espectadores com a empresa e suas produções. O que está acontecendo com as marcas da empresa? As produções estão perdendo qualidade? Tá mesmo rolando uma estafa de produções valiosas como o universo Marvel ou Star Wars? Tudo isso e muito mais você ouve aqui no seu agregador favorito. Mas antes de começar, um aviso. Você já tá seguindo a gente no seu player de podcasts? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação. Vem com a gente hoje no Meia Opinião tentar responder a pergunta: o império da Disney tá em declínio? Poderia soar menos feliz com isso. Acho que você pode fazer um pouco mais dramático. O império da Disney está ainda que faz uma coisa mais modus operandi, sabe? Não, eu vou deixar assim mesmo. Deixar até o comentário. Não, poderia ter soado menos feliz com isso. É que a gente ama ver a história de um império caindo, né? É doido isso. Meia Opinião. Como vocês ouviram no finalzinho aí do bloco de introdução, talvez eu pudesse ter soado menos feliz. Eu não tô feliz por mim mesmo, eu não sei nem se isso vai acontecer, isso que a gente tá especulando aqui. Esse é mais um daqueles episódios genéricos que a gente faz sobre futurologia, que a gente volta neles ano que vem e fala, porra, mas nós erramos feio, hein? Mas é fato que a Disney tem apresentado números muito ruins, especialmente no streaming, e começou a rolar até uma especulação de que a empresa possa ser vendida pra Apple. A Disney, esse mega conglomerado, já está pensando em ser vendido, quem sabe? Pode não ser nada, pode ser, né? A gente sempre fica na dúvida. Mas a gente aqui não tem nem cacife para discutir finanças stonks. A gente vai fazer nossas suposições com base no que está acontecendo e com base em como a gente enxerga o mercado do entretenimento, né? Aqui não só falando de entretenimento ou de arte em si, mas falando sobre o mercado do entretenimento e do ponto de vista de meros consumidores que estão longe do grande centro decisório, né? Estamos no Brasil e não no Vale do Silício, nem nada do tipo. Mas como sempre, a gente gosta de começar discutindo de um ponto de vista mais pessoal, pra depois a gente ir ampliando e tentando tratar dos assuntos mais diversos. Então eu vou começar perguntando de forma bem pessoal pro Gusta se a sua relação com as produções da Disney, agora falando de entretenimento e não de grana, mudou nos últimos anos ou nos últimos meses, se você tem uma relação muito diferente com o que sai da empresa hoje no final de 2023, com o que você tinha em 2020 ou 18 ou 15, alguma coisa do tipo. Na verdade as pessoas têm histórias, pelo menos a gente, assim, geração millennial, que remontam à infância, né, com a Disney. A Disney criou um imaginário muito grande nas crianças e as histórias, principalmente de princesas, foram ficando o Rei Leão, né, que é um dos maiores, assim,
da nossa geração, ficaram muito na nossa cabeça e a gente fica com essa cauda de conteúdo. Só que eu não tive isso. Quando eu era criança, eu não assistia Disney. Então, a maioria das pessoas da nossa idade tem essa referência, né, de Disney na infância e das princesas, do Rei Leão, etc. Era do Tarzan. Era emo. Ele ouvia coisa de cemitério. Era não, só minha Billy família era Mandy que ele evangélica. Eu assistia, tipo, Jacó, Isaú. Era o esmilinguido. Só tinha esmilinguido, né? Não tinha. Eu tive uma infância bem evangélica, então não deu muito certo essa coisa da Disney. Eu era vetado. Mas eu assistia na casa dos amiguinhos e a Disney e tudo ainda mais. fica colocando aqueles símbolos lá, né, essas coisas. Eles ficam... Tem o Castelo da Pequena Sereia. Pode entrar, como é que é o nome daquela deputada? A Damares. A Damares. Pode entrar, Damares. Mas o cão é articulado. Mas é assim, eu acho que pra quem tem um apego um pouco mais nostálgico com a Disney, eu acho que o que tá acontecendo hoje pode ser um pouco mais traumático, né? Essas vendas, esse posicionamento deles, esses problemas que eles estão enfrentando, tanto com as diversas divisões que eles têm, quanto com os parques, né? Enfim, os produtos deles estão meio assim em crise. E a gente vai passar por tudo isso hoje, né? Mas eu acho que para algumas pessoas está sendo um pouco pior por causa dessa nostalgia, por causa desse apego que as pessoas têm com a Disney. Eu não tenho. Para mim, tanto faz, tanto fez, sabe? Eu acho que os produtos da Disney sempre foram, acima de tudo, produtos, assim. Eu acho que eles encantam, eles têm seu charme, eles contam suas histórias, mas eu não tenho um apego emocional pessoal com a marca, sabe? Com o estúdio e, enfim. Então essas aquisições que eles foram fazendo ao longo do tempo, as franquias que eles foram macetando, né? Com a gente também vai comentar sobre isso. Eu não tive uma perda significativa, sabe? Não foi um rombo emocional, assim, na minha vida. Mas em termos de qualidade, aí já é outro ponto, né? Aí eu acho que sim, a coisa vai degringolando. De uns tempos pra cá, a qualidade dos filmes da Disney, das séries, enfim, de todo o conteúdo audiovisual que a Disney tem produzido, tem caído muito. Então eu, como espectador, eu tenho ficado triste com as coisas que a Disney tem disponibilizado. Mas como admirador, sabe, da marca e enfim, do estúdio como um todo, eu não tenho, sabe, esse apego. Então, pra mim, eu tô um pouco à parte, assim. Eu fico só como o espectador que, se vocês lançarem coisas, eu vou assistir. Se todo mundo estiver falando bem, eu vou acompanhar. Mas não é o meu foco de interesse, sabe? Nunca foi. Ai, foda-se marca, que se exploda. Lucas, e aí? Mesma pergunta. Eu, já diferente do Gustavo, eu já tive a Disney presente ali na infância, né? Assisti os VHS das animações ali dos anos 90 todos. Mas eu não tenho esse apego, assim, com a Disney hoje em dia. Pra mim, se eles não estão lançando coisa boa, se tá caindo a qualidade, se a empresa for acabar, o que eu gosto tá ali, eu já assisti quando eu era moleque. O que eu gosto de assistir hoje em dia vai estar ali também em algum streaming disponível, então... Tá tudo bem. Eu não fico muito preocupado, não. Mas uma coisa que eu venho notando na Disney é que eu acho que eles só pensaram... Sabe? Vai virar um podcast de negócio mesmo isso aqui, gente. Até os exemplos. Sabe aquelas empresas que só pensam em crescer e... Hamburgueria que você gosta, você vai lá, o hambúrguer é bom. Eles ficam famosos e aí vai só crescendo. Eles vão expandindo e o sanduíche fica ruim. Mais ou menos o que aconteceu com a Disney, eu acho. Porque... Eles só pensaram em ir comprando todo mundo. Agora eu tenho Star Wars, agora eu tenho Marvel, agora eu tenho isso, eu tenho a Pixar. E, cara, vocês vão fazer tudo, mas e aí? Cadê a qualidade? Que vocês conseguiam concentrar a qualidade de todos os projetos de vocês numa coisa e agora meio que não tá concentrando em nada. E não é aquele papo de... que era aquele hambúrguer ali de carne de primeira, né? E aí, de repente, vira hambúrguer de rato. De Mickey. E não é aquela coisa de, porque no meu tempo era bom, hoje em dia... Não, hoje em dia a Disney, vez ou outra, lança coisas boas. O que tá acontecendo, que eu tô percebendo, assim, em termos de consumidor, assim, né, em termos das produções, das séries, dos filmes que estão lançando, é que eles viraram uma linha de produção em massa, assim, né? E aí eles não estão conseguindo mais concentrar na qualidade que eles tinham antes. Vez ou outra sai alguma coisa, mas vou dar um exemplo das duas últimas animações que eu tentei assistir, da Pixar, que acho que foi Buzz Lightyear e Elementos. Foram as duas últimas que eu assisti, eu não consegui terminar nenhuma das duas. Eu deixei pra ver no streaming, não vi no cinema. E assim, perdi o interesse total. Apareceu outras coisas pra fazer, outras coisas pra assistir. E aí eu esqueci de terminar o filme. E eu adorava essas animações. Soul mesmo, que é uma mais recente também. Luca, nossa, são geniais. Eu adoro as duas. Mas eu acho que são exceções hoje em dia. Se a gente for pegar todas as marcas da Disney assim, eu acho que o parâmetro é o mesmo. Eles estão focando em lançar muita coisa. Então, agora eu tenho o direito dessa marca, eu tenho que fazer, produzir pra eu manter esse público fiel aqui, pra eu não perder o direito dessa marca. E tá perdendo qualidade. Tá virando é o que a gente sempre fala da Marvel, por exemplo.
Inclusive que é, né, talvez o carro-chefe da exibição em cinema da Disney. Talvez não, sem dúvida é o carro-chefe da exibição em cinema da Disney. É onde eles esperam maior faturamento e é onde eles investem mais, né? Pelo menos no papel é onde parece que tem mais dinheiro. Eu comecei fazendo essa pergunta, mas eu acho que a gente tem que tratar, quando a gente fala de marca e Disney, de coisas muito distintas. É a gente fazer a associação da Disney Animation e dessa imagem que a gente tem de uma empresa que faz produto família, não muito parecidos, eu não tô querendo dizer que tudo sempre foi muito pasteurizado, mas com uma linha de estrutura de execução e de roteiro que é muito clara, assim, muito... Essa sim, muito padronizada. Você reconhece a moral e o pode ou não pode de um filme da Disney, isso já nos anos 90, de longe. Você olha, opa, peraí, esse é um filme da Disney porque ele obedece a certos padrões de comportamento e obedece a certos padrões de censura e execução, sei lá. E ainda assim você tinha espaço para uma muito valorosa criatividade. Também a gente tem que tomar cuidado com a armadilha de só porque a gente era pequeno quando a gente assistiu, automaticamente achar que tudo era melhor. A gente também não pode sofrer com esse espelho, assim. Eu acho que se a gente rever Rei Leão hoje, a gente vai achar muito, muito bom. Porque realmente é, por uma série de fatores. Outras coisas, um Hércules da vida, uma coisa assim, você já vai olhar um Tarzan. Tá, ok, assim. É, mas eu tô falando de um ponto de vista geral, assim, né? A gente pode discordar com relação ao que é bom, o que não é bom, mas eu acho que essa sombra de assistir quando criança, ela acaba afetando o nosso julgamento, então a gente tem que dar 2 passos atrás pra falar, não, tá tudo uma bosta e era tudo bom. Pra não virar aquela coisa de tio coxinha também, né? Ai, na minha época esse cartoon é que era legal, hoje ele é só lacração. Então assim, né? Mas é fazer a diferença entre essa marca que é associada a coisas família, coisas bonitinhas, que são acessíveis, é animação, é filme pra todo mundo ver na TV de casa ou pro pai levar o filho no cinema, e a gente associar isso à mega corporação multibilionária que está explorando as suas equipes à torta e à direito e tá esgotando as suas marcas, espremendo até a última gota possível de conteúdo que saia de lá. A gente tem essa dualidade ao lidar com essa marca, né? Porque é uma espécie de fachada, né? A fachada da empresa família que faz coisas bonitinhas com boa moral, que as pessoas se encantam, as crianças adoram, e essa faceta que toda mega corporação tem, e a Disney talvez mais do que todas as outras, porque ela é maior do que a média das outras empresas do entretenimento, né? A gente estabelecendo essas duas diferenças, com medo de entrar numa discussão muito técnica sobre capitalismo e produtividade, mas um mega império é desastroso para as pessoas, para os trabalhadores, é desastroso para a área, é desastroso para o entretenimento, mas um mega império que desaba do nada é tão ruim quanto, porque você tem demissões em massa, você tem um monte de gente que depende daquilo que vai ficar sem emprego, você tem uma desestruturação de projetos profissionais, você tem desestruturação de carreiras de artista, de animador, de roteirista, de desenhista, de diretor e produtor e tudo mais. Então assim, não é que dá pra ficar feliz com ver esse mega império ruindo, se é que ele realmente tá ruindo, mas também não dá pra ficar triste, porque como eu falo várias vezes aqui ao longo do nosso ano de episódios, a Disney é talvez a principal culpada pelo cinema estar tão concentrado, oligopolizado, as mesmas produções do mesmo jeito, demandando a mesma coisa das pessoas e as pessoas esperando as mesmas coisas dos filmes, sem dar espaço para novos diretores, para novos roteiristas, para novas produções. Então assim, aqui até entrando no que o Scorsese fala, né, e meu Deus, como as pessoas não entendem o que o Scorsese tá falando, puta que pariu. Quando o Scorsese tá falando de filme de herói, o Scorsese não tá falando do seu mocinho de colã preferido, o Scorsese tá falando de você ter 15 salas de cinema num Cinemark da vida e 14 terem o mesmo filme da mesma empresa de super-herói. É disso que o Scorsese tá falando. É isso que ele tá criticando quando ele tá falando de cultura de filme de super-herói. Ele não tá falando que você não pode assistir o filme de super-herói e gostar. O que ele disse, inclusive, nessa última polêmica foi: o meu medo é que as pessoas fiquem tão acostumadas com isso, como já está acontecendo, que as pessoas comecem a achar que cinema é isso. E cinema não é isso. Não é você assistir um filme esperando pelas próximas 3 continuações para que todas se encaixem para você ter um mega evento daqui a 10 anos. Não é assim que cinema funciona ou que deveria funcionar. As pessoas vão terminar o filme dele e falar, então esse conecta com aquele outro que tem o Leonardo DiCaprio, que tem o Robert De Niro lá dos anos tal. Se você puxar bastante, assim, você vai encontrar a ligação, né? Porque o elenco... o elenco é o mesmo, né? Você vai ver a filmografia então é do Martin Scorsese, a filmografia do Robert De Niro, né?
Mas o Exatamente. Scorsese vai ficar pra mais tarde, assim. Eu Fica aí a vou... dica. Fica aí. Mas eu queria perguntar um pouco, a gente debate isso muito por fora, como eu disse, durante o ano a gente sempre dá pitadas aqui e ali, mas eu queria começar falando um pouquinho sobre Marvel e começar com meu amigo Lucas, que sempre gostou mais do que a gente. Hoje eu acho que ele já tem uma visão um pouco mais cínica da Marvel do que ele tinha um tempo atrás, mas ainda assim, falar contigo se você acha realmente que tá acontecendo essa estafa dessas produções da Marvel, se deveria ter menos, se os filmes deveriam ser mais baratos ou mais caros, o que tá acontecendo que a recepção tá sendo tão mista via de regra, e assim, já colocando palavras na sua boca, mas assim, que vários dos filmes que saíram nos últimos anos não pareçam ter o mesmo nível, nem mesmo de produção, nem mesmo de execução, cada vez mais caros e cada vez mais feios. Não sei se você concorda com essa linha, mas se concordar, se você acha que tá havendo essa estafa mesmo, esse cansaço desse tipo de cinema, ou especificamente desse universo, sabe? Ah, total. Chegou a estafa desses filmes, porque, cara, é isso, é aquela linha de produção, né, que a Disney criou. E é uma coisa que eu nunca, na minha cabeça, nunca fez muito sentido, quando eles falaram, a gente vai comprar a Marvel. Tá. Então você vai comprar a Marvel, significa que a Marvel nunca vai poder parar de fazer filme. Se você comprou ela é uma marca que vai ter que sempre fazer alguma coisa pra te dar lucro. Cara, não tem como. Não tem como você continuar fazendo filmes da Marvel eternamente. As histórias são limitadas, é filme de herói, é um negócio que, beleza, você contou aquela história. Gente, tinha que ter acabado em Vingadores Ultimato ali, vocês contaram. Eu até comentei isso, né, amigo? Beleza. Comentei isso em algum outro episódio, que é assim, o fato de a Marvel e a Star Wars não serem selos, de elas serem empresas, Isso. elas serem, tipo assim, produtoras dentro da Disney, faz com que elas tenham a obrigação de apresentar números em separado pra Disney, pra grande chefia. Então isso significa que eles têm que produzir 4, 5, 6, 7 coisas diferentes dentro de um ano, porque eles precisam apresentar lucro, né? E é diferente do que acontece com a DC e com a Warner. Então isso também parecia lindo porque todo mundo tava consumindo, mas também pode acabar virando um problema, né? Ou então já virou. Cara, e saiu do controle, porque assim, até um tempo atrás a gente pegava pra comparar, porque os filmes de heróis são a nova moda, mas é normal, porque a gente teve a moda lá dos westerns, a gente teve a moda de não sei o quê. Cara, mas você não tinha ali, filmes, uma empresa que era assim, Schwarzenegger e Stallone nos anos 90. Você não tinha essa empresa que tinha que fazer filme pra lançar todo mês. Você não tinha a empresa dos western, que tinha que chamar o Sérgio Leone e o Clint Eastwood pra ficar lançando filme todo mês. Não tinha, cara. Então... E conectar, e ter o universo... e ter o universo expandido das botinas. Não tinha, cara. Cara, era um gênero, como qualquer outro, né? A gente tem ali os filmes de horror, a gente tem os filmes de ação, a gente tem tudo. E eu acho que fugiu muito do controle, porque não virou assim, beleza, nós temos o subgênero de heróis aqui, faz sucesso, é popular, cada empresa vai fazer os seus ali, mas eles tornaram isso numa marca que precisa dar lucro, e aí começa essa linha de produção que pra mim nunca fez sentido. Duas coisas que pra mim nunca fizeram sentido. Essa questão, né, da Disney comprar a Marvel e ela ser uma empresa separada ali que sempre tá produzindo e dando lucro pra empresa, e o streaming, cara, porque eu acho que a gente ainda vai entrar nessa questão, né, que eu acho que o surgimento de todos os streamings tem um pouco de culpa no que tá acontecendo também, mas eu acho que isso mudou muito, assim, como as coisas são feitas. Até, por exemplo, a Disney. Beleza, vou lançar o meu próprio streaming agora. Tá todo mundo lançando seu próprio streaming, eu sou a maior empresa, né? Eu vou lançar o meu próprio streaming. 2, né? 2. 3. Tem Star Plus na América Latina e tem Hulu nos Estados Unidos. Que a gente não tem Hulu, né? E aí, beleza. Quem fala da série da Marvel? Quem? Ninguém fala. A gente assistiu WandaVision, tentou assistir Loki, uma ou outra ali, e ninguém fala mais da série da Marvel. Elas não furam a bolha, fica entre os fãs da Marvel ali. E mesmo assim, não é uma coisa que... As pessoas estão perdendo o interesse de ir pro cinema sabendo que eu tenho que ver a série, eu tenho que ver 10 filmes. Tá ficando cansativo pro espectador. Mas os últimos filmes da Marvel deram lucro, por mais que a bilheteria caiu, mas deu lucro. Cara, deu lucro porque você criou esse público. O público era o que tinha na sala de cinema, era o que tinha pra ir no cinema. Mas a bilheteria tá diminuindo, o resultado de crítica, de profissional que tá trabalhando lá. Eu não vou me lembrar de cabeça agora se a Marvel teve algum prejuízo, eu acho que prejuízo não teve, mas diminuiu muito, assim, a bilheteria. Se a gente for comparar com o que era a bilheteria deles antes, diminuiu bastante. É uma coisa, assim, que lota na estreia, depois dá uma caída legal, assim. Então, assim, o público já tá notando isso. As pessoas já não estão gastando tanto dinheiro pra ir assistir, e não só porque você não precisa... porque você precisa ter acompanhado muita coisa pra ver. Porque o fã, ele quer acompanhar todo aquele universo mesmo e ir lá assistir aquele universo conectado. Mas porque realmente a qualidade tá caindo. E não é, a gente não tá falando isso aqui com aquele olhar de crítico, porque tem que ser assim, assim. Não, cara, é visível que tá caindo. Virou uma linha de produção que
a estética tá ruim, tá? Os efeitos visuais estão ruins, o roteiro é sempre o mesmo, é sempre a mesma história, você não tem mais personagens fortes que você tinha ali com o Robert Downey Jr., que sustentava ali você querer ver um filme, às vezes até pelo elenco. Então assim, a Marvel, eu gostava bastante de acompanhar, né, até a época de Vingadores Ultimato ali, o começo das séries ali quando saiu o WandaVision, eu gostei bastante de acompanhar, porque eu gostava dessa ideia do universo conectado, de você acompanhar ali como se fosse uma grande série que você ia pro cinema assistir, e não era uma coisa cansativa, você tinha ali 1 a 2 filmes no ano, então você tinha ali 6 meses de diferença entre um filme e outro, que você ficava especulando o que ia acontecer e tudo mais, e era uma coisa muito bem estabelecida ali, muito bem conectada. Então eu acho que eles fizeram isso muito bem no começo, mas eu acho que eles perderam a mão, tanto em qualidade quanto em número de produção, assim, que eles foram fazendo, e eles não, pra mim eles não sabem mais o que fazer, não sabem mais pra onde ir, eles estão simplesmente, chegou no momento que eles falaram, a fórmula Marvel é essa, vamos continuar fazendo a fórmula Marvel enquanto tiver personagem pra fazer, e não tá funcionando. Gusta, eu queria só lembrar que em janeiro de 22, no mega bilionário Sem Volta Pra Casa, você já cantou a pedra. O Lucas ainda tava ultra empolgado com o filme, e você virou e falou assim, eu gostei pra caramba, mas... Eu tô te parafraseando, né? Eu não vou lembrar direitinho, mas é uma coisa do tipo assim, eu gostei muito do filme, achei muito divertido, mas pra mim é o começo do fim. Naquele que foi o maior sucesso, né? Naquele que foi o maior sucesso de bilheteria de todos os tempos de um filme solo, né? Que não era... Ele era filme-evento, mas era filme-evento por motivos à parte, né? Não era, tipo assim, não é a junção de 10 anos de trabalho contínuo dentro do cinema. Era mais um filme. E você tinha cantado a pedra de começo do fim. Você imaginava uma coisa do tipo que tem acontecido mesmo nos últimos 2 anos depois daquilo? Entra mais aí nessa história. É exatamente isso que eu imaginei. Porque, por isso que eu... É por isso que eu não me sinto surpreso, por isso que eu não me sinto afetado. Assim, a melhor parte é não ter um apego emocional com os conteúdos, sabe? Ainda bem que eu não construí uma... Igual foi com Westworld, que a gente se apaixona pela primeira temporada e a gente vai se desfalecendo com aquela... Desencantando, exatamente. Eu queria também pegar um gancho que o Lucas falou sobre os orçamentos das séries, né? Porque as séries da Marvel, ninguém se importa. E eles colocam muito dinheiro nas séries da Marvel. A série mais cara foi Invasão Secreta, que teve um investimento de $200 milhões. E um total de 14 pessoas assistindo. Exatamente. Tipo assim, considerar o elenco e nem o staff. Tirando que o último episódio foi negativo, tanto com a crítica quanto com o público. Então, fizeram a abertura da porra da série com inteligência artificial, mano. Cara, olha os tempos que a gente tá vivendo. Olha as discussões que o estúdio tá passando. O tipo de coisa que tá rolando agora, com greve de roteirista, de ator e os caralho. Olha como é que os caras me falam, olha o que eles acham que é o futuro da indústria deles. Aí a gente tem Loki a Loki 2 vai sair por agora, né, e a gente vai ter uma série que provavelmente vai ser bonitinha, vai ser legal, tem um elenco bacana, a gente já assistiu a primeira temporada, ela é legal, mas provavelmente não vai ter um hype como tinham as séries antigamente da Marvel e os filmes da Marvel, e ela custou 140 milhões. Então assim, eu sei que, voltando ali pra parte financeira, pra essa coisa de stonks que a gente não entende, mas a gente sabe que as empresas, elas se ajustam internamente e não tem como a gente descobrir como elas fazem isso pra se ajustar internamente, porque se você tá fazendo uma série de 200 milhões pra uma plataforma de streaming que só rende em termos de assinante e os seus assinantes estão caindo progressivamente, tem um escalonamento de perda de assinante, como que você tá fazendo dinheiro? Então, não tem como a Disney, assim, na minha cabeça, não tem como a Disney se pagar só com prejuízo. Eles vão sofrer prejuízo no cinema, eles vão sofrer prejuízo nas séries, eles sofrem prejuízo no valor de marca, porque começa a perder um valor de marca, você começa a perder a sensibilidade dos produtos da Marvel. E não só da Marvel, todos os produtos, né? Tem Star Wars, tem a Marvel, tem os produtos da Fox, que também é uma aquisição da Disney. Então, tudo que a Disney produz tá começando a perder o valor, a percepção de valor, tanto para a crítica quanto para o público. E isso é muito problemático, por isso que começa a surgir rumores de venda de um mega estúdio, de uma, sabe, como que a gente imaginava que a Disney poderia ser cogitada a ser comprada pela Apple. Quem ia ter dinheiro de comprar? Quem ia ter dinheiro pra comprar, né? E assim, é tão imaginável, eu acho que, voltando um pouco à sua pergunta inicial, é tão imaginável que é um processo meio natural do capitalismo de autofagia, assim, né? Ele se consumindo, porque o que tá acontecendo? Se a gente colocar uma lente macro, o que acontece? A Disney, por meio da lucratividade, por meio do foco na lucratividade, ela expande os seus produtos, ela vai fazer
fazendo aquisições para poder ampliar a sua demanda, né? Eu vou criar uma demanda, eu vou comprar estúdios e vou fazer com que as pessoas que me assistam queiram me assistir cada vez mais, e eu vou criar um público novo também comprando estúdios, porque eu já tenho know-how, eu tenho pessoal, eu tenho empresas que fazem inteligência artificial e vai ficar cada vez mais barato, etc. Tudo mais. Então eles vão fazendo essas aquisições para conseguir pessoas para consumir os produtos deles. Aí, para fazer isso, eles criam uma agenda que é falsa, né? Tipo assim, é focada no público, é focada num liberalismo meio babaca, assim, essa coisa de vamos focar na identidade, vamos racismo focar no... é errado. Racismo é errado, não ajude os gays, mas se for Coloca exibido texto, na China, né, tire os gays. Coloca no texto e ao mesmo tempo também ele olha, não é o nosso só filme é bom, a América Chaves tem 2 mães, veja, o nosso filme é legal, a gente é do bem, hashtag não do é bem. por pôr no texto, gente, assim, eu sou 100% a favor dos conteúdos audiovisuais serem disruptivos e trazerem discussões polêmicas e trazer pautas identitárias. Mas a pauta identitária que a Disney trouxe, ela é extremamente falsa. Ela é muito falsa. Eles não conseguem segurar. É a empresa que põe 2 mães pra América Chaves e aí depois patrocina um deputado republicano homofóbico. Justamente. Então, mas o meu ponto era justamente esse. Então, eles vão crescendo e tentando assimilar um discurso cada vez mais genérico, cada vez mais vago e cada vez mais hipócrita, porque por que faz um filme nos Estados Unidos e o mesmo filme já não tem mais o casal gay lá na China? Porque a pauta identitária não é o foco é o lucro. E aí a gente é tão contraditório que a gente vai ter lá um governador que vai começar a bater de frente com a Disney, que são 2 capitalistas ridículos, assim, sabe? Tipo, um reacionário e o outro mais liberal. Então é o próprio capitalismo se ferrando com ele mesmo, sabe? É a lógica do capitalismo. Eu acho que a sua lógica é tipo assim, frustrando a Disney. Se o filme quer tanto passar a mensagem do bem positiva de inclusão, por que eles não compram a briga com o governo chinês pra exibir o filme do jeito que é, né? Tipo assim, então não vou vender, então não vou vender o filme pra vocês se vocês cortarem meu filme. Jamais que vão fazer isso. Não, corta aí o que precisar. Eles querem manter o E assim, a gente não tá sendo iludido de que a empresa precisa ou deve ser moralmente. Eu acho que a minha questão não tá nem por aí. Eu acho que não existe bilionário honesto. Isso vale pra empresas também. Você só fica bilionário se você estiver explorando alguém ou alguma coisa. E isso vale totalmente pra empresa. A empresa, enquanto ela puder sugar de pautas do que a gente tá chamando de identitárias, ela vai sugar. Não é nem a questão é se escorar nesse tipo de coisa pra criar um escudo pra defender a sua produção de críticas. Isso acontece muito, mas muito com a Disney. Se eu tô criticando Lightyear, eu não tô criticando Lightyear porque eu achei Lightyear o medíocre do medíocre do medíocre. Eu tô criticando Lightyear porque tem um casal lésbico adotando uma pessoa, aí ele sabe? É um escudo. E a empresa se escora nesse tipo de coisa pra fazer com que qualquer crítica ao seu conteúdo pareça coisa de reacionário, sabe? É um jeito muito tacanho, muito barato de se mexer com produção de cinema, mas eu acho que vem também daquela coisa que sempre foi a alma da Disney enquanto marca e que eles estão tentando passar para produções que não são capazes de abarcar isso, que é a ideia de não é possível agradar todo mundo. Tipo o argumento de senhorinha de igreja mesmo, se nem Jesus agradou todo mundo, não existe filme com apelo absolutamente genérico, não existe produção audiovisual que ela é pra todo tipo de pessoa, que todos os grupos em todo lugar vai gostar. Não existe produção audiovisual nenhuma que seja avessa a críticas, avessa a debates. Pode ser o debate mais raso possível, mas existe. Não existe esse domínio geral de público. E a Disney tenta a todo custo criar isso, especialmente com a Marvel. Mas não vai acontecer. E na medida que a Disney tenta forçar essa aceitação universal em cima dessas produções, elas vão ficando mais e mais vazias de qualquer significado. Por exemplo, Guardiões da Galáxia 3 tem a crítica mais absurda, tipo assim, nada sutil, nada escondida sobre direitos dos animais. Sabe, você vai fazer uma exibição daquela que é uma coisa básica, né? Tipo, não testem produtos em animais. Por que fazer isso, cara? 2023, você vai testar shampoo, vai matar coelho pra testar shampoo, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, é uma discussão muito, muito prática. Tipo que a gente falou de Avatar, gente, matar baleias é errado. Sim, mas ainda assim
você não vai conseguir agradar todo mundo. Você tem que fazer isso colocado dentro de um bom texto, colocado dentro de uma boa metáfora, colocado dentro de um bom filme no geral. Guardiões da Galáxia até é um bom exemplo, mas porque você tem uma pessoa que puxou pra si a carga. Falou assim, ó, eu voltei por cima da carne seca, o filme é meu. Eu vou fazer o filme do jeito que eu quiser. Vocês vão dar os pitaquinhos de vocês aqui e ali, eu vou aceitar, porque eu sei como é que a produção de vocês funciona, mas a essência do filme é minha. Ou seja, é o oposto de uma oligopolização, é o oposto de um império do entretenimento. É a individualidade, é a visão do autor. Por isso o Scorsese sempre briga com essas coisas e sempre é mal interpretado, porque não é só porque é a Disney. Se a Disney quebrar hoje e a Warner triplicar de tamanho, a Warner vai tentar fazer a mesma coisa. Isso é uma crítica à oligopolização do mercado de entretenimento, e isso está sim matando o cinema. Nisso 100% Scorsese, qualquer pessoa que criticou Scorsese está errada, porque não entendeu que a crítica que ele tá fazendo é essa, se sabe? critica o Scorsese, você não é nosso amigo. Tô brincando, gente. Mas talvez seja verdade. Lucas, e a Pixar, cara? A gente passou da fase de ficar babando em cima de Pixar, será? Ou os filmes realmente também estão caindo muito de qualidade? Eu acho que na minha opinião, deu uma caída de qualidade. Eu acho que na Pixar, a Disney conseguiu acertar durante um bom tempo em encaixar aquilo ali pro público certo. Então era o tipo de filme que não era só um desenho não infantil. E só pra fazer um asterisco aí rapidinho, amigo. A Pixar foi comprada pela Disney há muito tempo. Foi antes dessas aquisições megalomaníacas. A Foi Pixar 2006. pertence à Disney desde 2006. Então, assim, a gente não pode falar... tipo assim, em 2006 tava saindo Carros 1. Então tem muita produção que a gente adora da Pixar que já era da Disney, né? Então... Mas eu acho que a Pixar em si conseguia encaixar isso, sabe? Nós vamos falar de temas que vão agradar um público mais adulto, nós vamos trazer esses elementos aqui pro texto, mas ao mesmo tempo nessa roupagem aqui de animação que vai agradar um público mais infantil também. Então aí nas animações da Pixar eu acho que eles conseguem acertar nessa coisa de querer agradar todo mundo, mesmo não agradando todos, né, mas assim, a maioria ali, querer trazer um filme assim que pessoas de diversas idades, criança, adolescente, adulto, vai gostar. E até hoje eu gosto de assistir algumas animações da Pixar e tudo mais, mas as últimas que eu tentei ver, como eu dei o exemplo aí de Lightyear e Elementos, cara, que eu nem terminei, eu senti a mesma coisa dos últimos filmes da Marvel que eu vi, que foi aquela coisa meio genérica, meio descartável, meio a mesma história de sempre, você não consegue se importar com os personagens, com um negócio assim, que legal, bonitinho, mas parece que eu já vi essa história antes. Elementos é até legal, cara, eu nem terminei de ver, mas tava até gostando, mas é aquela coisa que não... O filme não te pega, assim, igual Soul e Luca, que também são recentes, eu já acho bons filmes, eu acho muito bons os dois. É uma animação que eles conseguem trabalhar. Nesses dois, eu acho que o texto não fica tão escancarado, como fica no restante das outras produções da Disney. Eu acho que eles conseguem falar igual em Soul, que eles falam de vida, de morte, Vida após a morte. né? Vida após a morte. E você não acha que tem a ver com lançamento de streaming, lançamento de cinema? Porque Soul é comecinho de pandemia, Luca, eu acho que ele iria direto pro Disney Plus de qualquer forma. Já Elementos, ele tentou um lançamento teatral. Assim como O Mundo Estranho, são filmes que tentaram lançamento... a gente fala teatral porque no inglês é theatrical, né? Um lançamento de cinema mesmo. Enquanto esses outros, eles saíram direto pro Disney Plus. Você acha que isso afeta um pouco, talvez a nossa visão a respeito do filme, ou talvez a visão de quem tá lançando, quem tá fazendo o corte final, sabe? Eu acho que não afeta a visão do filme em si, porque todos esses eu vi em streaming. Eu não fui no cinema ver nenhum desses mais recentes aí, acho que de Soul pra cá. Acho que o último filme da Pixar que eu vi... mas quem faz considera, né? Se o filme tem que ter Não, sim, mas eu falo... maior pra ser visto. Mas em termos de narrativa... Por exemplo, eu assisti todos eles, eu acho que o último que eu vi no cinema mesmo foi Divertidamente. Daí pra frente eu vi tudo em streaming. E eu acho que em termos de narrativa do filme em si, por mais que eles são feitos pra cinema, eu acho que eles funcionam muito bem as animações no geral, pelo menos as da Pixar, eu acho que funcionam muito bem no streaming, pra você assistir na TV de casa. Mas eu acho que tem aquela questão, né? O público do cinema diminuiu. Cara, eu acho que as pessoas estão deixando de gastar com esse tipo de filme. Falam assim, é o filme que daqui a pouco tá ali no streaming, é o desenho, é a animação, eu deixo pra ver no domingo à tarde lá em casa. Não vou gastar com esse, vou gastar com Missão Impossível, entendeu? Então eu acho que rola mais isso, essa questão da escolha do com o que eu vou gastar pra ir no cinema, sendo que esse filme eu sei que daqui a pouco ele tá ali. Mas assim, a Pixar é uma das coisas que eu acho que a Disney ainda consegue manter uma certa qualidade, apesar de nos últimos 2 filmes eu senti que já tá virando uma coisa pasteurizada igual na Marvel. E isso a gente vê muito até em Star Wars, por exemplo. A Disney, ela tá com um problema muito grande, cara. Nossa, Star Wars é um caso sério. Cara, Star Wars, eu gosto ali eu nunca fui aquele fã de Star Wars que acompanha tudo, que vê desenho, né? Nada do tipo. Eu vi os filmes só de cinema, aquela trilogia, as 3 trilogias, né? Que tem.
Eu assisti e beleza, acho que degringolou. Essa última foi degringolando. Assim, um filme foi bom, o outro foi médio, o outro foi horroroso. Eu acho que isso é uma questão de percepção, porque eu vou te dizer que essa nova trilogia só tem um filme ruim, que é o último. O primeiro da nova trilogia é muito bom, eu acho o segundo melhor ainda. Eu gosto do filme segundo. do Rian Johnson, sabe? Mas a galera ficou de mal com o segundo filme, porque nerdola, né? E o Luke eu gosto do Skywalker não segundo, eu pode tenho ser até ele assim, em Blu-ray mas o aqui. filme é bom pra caramba. O terceiro é que é... O terceiro é que é triste. Mas assim, Star Wars, de novo, eu acho que é o mesmo problema da Marvel. Você tinha um universo ali, beleza, que você consegue contar essas histórias. Beleza, vou comprar, vou tornar isso aqui uma marca. Mano, você vai ter que contar a história de Star Wars o resto da sua vida. As séries que estão saindo de Star Wars estão uma pior que a outra, cara. Eu tentei assistir Obi-Wan, acho que eu não terminei o primeiro episódio. E assim, não é uma coisa que eu tenho uma coisa afetiva com isso. É igual Marvel. Marvel, pra mim, eu acho que eu gosto do que... Até onde eu gosto ali, beleza. Eu sei que esses filmes existem. Quando eu quiser rever, eu vou rever. Mas eu não tenho aquele apego, né? De, agora tá ruim, acabou a Marvel, né? Se sair coisa boa, beleza. Se não sair, beleza também. Nossa, você falou uma coisa muito legal, Lucas. Só pra fazer um paralelo aí, rapidinho. Eu acho que esses filmes da Marvel, assim, pra mim... Eu sei que as pessoas interpretam de forma muito diferente. Mas pra mim, esses filmes da Marvel são, via de regra, impossíveis de reassistir. Sabe, eu não tenho um pingo de ânimo de reassistir os filmes da Marvel. Nem os antes dessa fase Vingadores, tipo, sabe? Iron Man 1. Eu acho assim, Iron Man 1, vá lá. É uma indústria muito diferente, é uma coisa muito diferente. Mas assim, eu vou ali rever Thor 2. Nossa, eu vou tirar um dia na minha casa pra rever Guardiões da Galáxia 2. Que nem ruim é, sabe? Mas assim, eu vou ali rever Capitão América 3. Eu não tenho isso, sabe? Mas tem uma galera que faz isso. Tem, mas eu tô falando do meu ponto de vista, evidentemente, sabe? Sim, mas eu acho que rola assim. As pessoas gostam de revisitar os filmes antigos, não é à toa, porque os filmes antigos realmente são melhores do que os filmes atuais. Eu acho que os filmes atuais realmente estão perdendo esse apego do que o Lucas falou mesmo, de revisitar, de serem histórias originais, de você precisar voltar lá pra entender alguma coisa que aconteceu, um dilema que um personagem tá vivendo. E nesses novos filmes da Marvel, tudo é a mesma coisa, tudo é pasteurizado. Se você perder um, se você perder o outro, não faz diferença nenhuma. Faz diferença se você perder um cameo, ou se você perder uma continuaçãozinha, uma pontinha ou outra, mas tá virando meio que a mesma coisa. E apesar de você... É muito contraditório esses filmes novos da Marvel, porque apesar de você precisar assistir os anteriores pra entender, você também não precisa, porque tem algumas coisinhas que você poderia pegar em paralelo, assim, nas histórias, mas você assistindo aquele filme ali do zero, você entende ele, mas ele também não faz diferença na sua vida. Então, assim, não só a Marvel, né? A gente tá aqui, a gente já elencou Marvel, a gente elencou Pixar, a gente elencou Star Wars, a franquia de Star Wars. Eu acho que é que a gente menos tem know-how, né, pra falar, porque pelo menos eu não tenho um estofo, assim, de conteúdo pra falar, mas pelo que eu observo de Star Wars, é que, em primeiro lugar, Star Wars é um conteúdo muito americanizado, né? Um conteúdo que nos Estados Unidos tem muito mais... Eles têm essa nostalgia também com as trilogias originais. Apelo, né? Eu acho que é por causa da corrida espacial, que aqui no Brasil a gente tem outros problemas, como fome, reforma agrária. Lá tem também. Reforma agrária não, mas fome tem também. A gente tem... Entendeu? Uns processos aqui um pouco mais difíceis. Agora a gente tá tendo problema de... Antes a gente falava assim, o Brasil não tem problema, a gente vive aqui num país que não tem catástrofe natural, né? Agora ferrou, porque é só o que tá acontecendo. Essa porra tem agora também. Então a gente, por exemplo, por isso que a gente gosta de Interestelar, porque Interestelar faz mais sentido, é o tipo que de... tem plantação no meio. Mundos. Olha o milho, aqui tem milho. Aqui onde eu moro, aqui em Goiás, tá igualzinho Interestelar, é a poeira. Você sai de casa pra trabalhar, você volta, está tudo assim, uma crosta de poeira. Exatamente. Mas eu tenho um argumento pra fazer sobre Star Wars, gente. Assim, vindo de alguém que viu alguns episódios de algumas séries e viu os filmes originais e os novos. Eu adoro ver uns pedacinhos picados. Não, eu vou... A minha opinião que vai ser dada a seguir, ela é baseada principalmente em crítica, em críticos que eu sigo. A minha impressão sobre Star Wars é um problema muito diferente do que a Marvel tem com relação ao Disney Plus, mas ainda é um problema. Que é o seguinte... Você tem muito conteúdo muito ruim e muito conteúdo muito bom
misturado. Mas como sai muita coisa de nome muito parecido, a qualidade dos bons conteúdos fica enterrada pela avalanche de outros conteúdos ruins e de outros conteúdos de outras marcas da Disney que estão ali no meio. Então você nunca sabe direito o que você vai assistir. E o problema principal é que aquilo vai ficando meio overwhelming, vai te sobrecarregando. É tipo assim, beleza, eu tinha que ver Andor porque Andor é boa. Eu vi 2 ou 3 episódios de Andor e eu achei ela muito boa. Mas agora eu tenho que ver Andor e eu tenho que ver a Ahsoka, que é boa também. E aí eu tenho que ver Andor e a Ahsoka e eu tenho que ver o filme prequel, que é o não sei o quê. E aí vai virando aquele monte de coisas pra você assistir que Então, supostamente são boas e supostamente são relevantes. E aí você fala, quer saber? Eu não vou ver nenhuma, porque já tem 10 pra assistir. Eu vou ver The Office de novo, sabe? The Office tá na Netflix. Eu vou ali ficar assistindo enquanto eu almoço. Esse tipo de coisa de você pegar, beleza, eu vou acompanhar tudo desse universo. Era legal quando você tinha 2 coisas daquilo lá a cada 6 meses pra você ver, sabe? Então isso não tem como, cara. Você pegou, com o tanto de coisa que a gente tem hoje em dia, olha isso, vamos elencar aqui rápido. A gente tem Netflix, Prime Video, Disney, HBO Max, Star Plus. Tem 5, 6 streamings assim que são principais, que todo mundo que você vai conversar tem pelo menos 2 ou 3 deles. Olha o tanto de produção que sai. Fora o tanto de filme antigo no que já Brasil tem lá. tem a Globoplay também. Tem a Globoplay também, tem o Mubi. Então, cara, a gente tá vivendo uma época que tem muita produção saindo, tem muito streaming. A gente fica até perdido no que a gente vai assistir. E assim, essa coisa de você acompanhar o universo inteiro, eu ainda acho que isso pode funcionar, mas do jeito que era. Eu acho que tem um limite, assim, não dá pra você... Eu vou reduzindo a quantidade de produções, né? Eu vou viver em função de assistir só isso agora. Porque assim, a sensação que a gente tem quando a gente vai assistir alguma coisa que é essa coisa de universo expandido, é essa, cara. Nossa, eu vou assistir esse aqui. Nossa, já dá preguiça de você começar uma série que vai ter 8 episódios, você tem que ver outra de 8 episódios, você tem que ver outro filme que vai lançar ano que vem pra você entender o filme de 2025. Sim. Vocês não têm a sensação de que o Bob Iger, ele é o CEO da Disney, né, atualmente. É aquele que falou que as demandas dos roteiristas eram inviáveis, eram malucas. Né? O cara que tem, 3 iates, ele achava que o roteirista que queria viver sem passar fome tinha demandas irreais. Aí depois a gente tem que ficar defendendo essa Ele tem uma empresa... ele simplesmente tem uma empresa que tem o valor de mercado de 182 bilhões de dólares enfim, e ele fala isso. Mas enfim, eu tenho a sensação de que o Bob Iger, ele fala assim, gente, a gente tem esse tanto de empresa aqui dentro do nosso guarda-chuva, então produzam o máximo que vocês conseguirem, com o mínimo de staff que vocês conseguirem, e se tiver inteligência artificial junto para poder ajudar, porque é uma ferramenta barata que vocês descobriram para colocar aqui, façam, e explorem os efeitistas, a galera dos effects, sabe? Que conseguiram se sindicalizar ontem, sabe? Tipo, foi há pouco tempo atrás que eles se sindicalizaram. Que vai dar uma outra merda. Mas assim, dá a sensação de que o mote da Disney hoje, como empresa, é como qualquer outra empresa, mas assim, por isso que não me surpreende, lá voltando na primeira pergunta do Luiz, é essa. Ele tá fazendo como um bom CEO faz, enxuga o máximo de staff, o máximo de custo, coloca inteligência artificial para deixar mais barato, se ficar plástico, se der pra vender, a gente vende, e não importa como o conteúdo vai sair. Aí eu acho que vai muito dentro do que o Luiz falou sobre Star Wars, por exemplo. Eu acho que é o que mais se encaixa. Como tem uma profusão imensa de conteúdo sendo feita, às vezes vai calhar de ter um diretor bom, de ter uma equipe que vai ser legal, que vai conseguir conduzir o projeto, de que vai ter um lobby melhor com os chefões da Disney para conseguir colocar o produto deles com mais custo dentro da operação ali dos estúdios, e vai ter pessoas que vão ter que abaixar a cabeça pra CEO, pra babaca executivo que vai falar, eu quero assim, e vai ter que ser assim, entendeu? Amigo, a Disney é o sertanejo universitário do cinema. Os melhores músicos estão lá. Os músicos mais capacitados, melhor treinados, os que mais praticam, os que vivem disso há mais tempo, os que têm mais conhecimento. E todos eles são obrigados a fazer o produto mais medíocre possível, porque a produção dele tem que ser igualzinha à produção do outro cara, que tem que ser igualzinha à produção do outro cara, porque aquilo é feito pra vender cerveja. Não é só... Eu falei de sertanejo universitário, mas assim, boneco, né? Toda produção de massa, ela é assim, ela faz a mesma coisa. Você tem dinheiro pra contratar os melhores, e aí você encapsula, você
prende os melhores da profissão ali dentro e você dá dinheiro pra eles, mas você obriga eles a fazer a coisa do seu jeito. Ou seja, você contradiz o objetivo pelo qual você contratou aquelas pessoas. Você contratou aquelas pessoas pra elas darem uma característica profissional e específica pro seu produto. É a São mesma coisa criativos, daquele né? brother que quer tentar te ensinar o que ele não sabe. Você formou em psicologia e você tem um cara que viu um vídeo do Monark no YouTube semana passada e ele quer te ensinar o que é psicologia. Funciona mais ou menos do mesmo jeito, sabe? E vocês acharam que eu não ia falar, mas eu consegui uma janela pra falar. O Bob Iger é o responsável direto por obrigar o David Lynch a revelar quem matou a Laura Palmer em Twin Peaks. E ele conta isso na biografia Luiz, dele. ele guarda no coração. Obrigou. Gente, o Bob Iger admitiu que ele obrigou o David Lynch a revelar quem é a matou a cara Laura dele. Palmer. E aí ele obrigou o Lynch a revelar. O Lynch revelou na marra, puto da vida. Depois a série acabou em termos de audiência, todo mundo começou a cagar pra aquilo, pro Bob Iger escrever uma biografia 15 anos depois e falar, eu estava realmente errado, talvez a gente não tenha tomado a melhor decisão. Tipo, mínimo, isso é o né? capitalismo. No mínimo ele fez isso. Mas olha, eu vou pegar um gancho aqui que vocês nunca imaginavam que eu ia fazer isso também, hein? Depois de tudo isso, depois de Star Wars, depois de né, Lucasfilm foi adquirido, a gente teve a aquisição da Pixar, a gente teve a aquisição da Marvel, a gente teve, assim, várias aquisições da Disney ao longo do tempo, e aí a gente chegou na estafa criativa, a gente não tem mais conteúdo bom, a gente tem um conteúdo bom ali ou aqui, como o Luiz estava falando, em várias dessas marcas, mas qual é o alívio da Disney, o que a Disney tá tentando fazer para recuperar um pouco da qualidade. Da dignidade. Deles, da dignidade. O que a Disney tá fazendo para recuperar a dignidade deles? Eles estão fazendo remake de filmes nostálgicos, ou seja, eles apelaram pra nostalgia porque os conteúdos que eles estão fazendo já não estão mais rendendo tanto Live dinheiro action quanto de antes. Mulan, Aí- live action de Rei Leão, Mas live action de aí Pequena você Sereia. olha, a gente que tava com os gráficos abertos aqui desde o começo do episódio, você olha pro gráfico e você fala, foram os live actions que salvaram a Disney, porque num momento em que tem um Homem-Formiga que faz míseros dólares lá, comparado com o que foi gastado, né, pra fazer o filme, pra produzir o filme, você tem uma Pequena Sereia que salva a bilheteria da Disney em 2023. Então, se você tem live actions que estão apelando pra nostalgia e as pessoas realmente apelam pra nostalgia porque é um lugar seguro, é gostoso você reassistir uma mesma história de uma forma diferente, né? Porque é legal. Play it safe, Querendo ou não, total, é legal. Né? Play it safe total, assim. Pro espectador é legal, mas pro estúdio, ele se aproveita dessa forma de percepção de mundo das pessoas e de como as pessoas vão consumir, porque é isso que uma empresa faz, né? Ela se aproveita disso pra vender um produto que, na minha opinião, quase todos os live actions, se não todos os live actions da Disney, são medíocres em termos de reestruturação, de contar histórias novas e de trazer sentidos novos pra aqueles mundos que eles criaram, né? Uma esfolação de nostalgia pra recuperar a bilheteria. E eles conseguem, então fica uma coisa meio um agridoce, assim, porque será que eles estão conseguindo remanejar a lucratividade, as verbas ali dentro do estúdio com esses remakes, sabe? Será que a queda da Marvel é um pouco reabilitada pelo dinheiro que eles fazem com a venda de Pequenas Sereias na ReHap, com o ingresso, com a... Sabe? Como que tá funcionando essa parte mais financeira pra Disney, pra se justificar o que tá sendo feito? Porque pro espectador e pra gente que tá um pouco mais atento com a produção da Disney, a gente tá ficando cada vez mais frustrado com De os saco produtos que estão cheio, saindo. né? E aí, quando você vê um remake igual saindo todo ano, que tá fazendo milhões e que tá sendo um dos filmes mais cotados pelos distribuidores e pelas salas de cinema, a gente fica como? A gente fica como espectador, né? Como pequena formiguinha de espectador. A gente fica Talvez, desamparado. de novo, amigo, a minha resposta seja muito, muito de esquerda, mas assim, eu acho que empresas se dão muito bem com um determinado nível de fracassos, sabe? Nem tudo pode fracassar, mas alguns fracassos, eles são viáveis, eles fazem parte do processo, inclusive, sabe? Do processo de como essas empresas operam. Porque mesmo quando você tá com um fracasso retumbante financeiro, você dá um jeito de fazer aquilo virar redução de imposto, aquilo vira justificativa para demissão, para reduzir a folha sem ter muito processo, muita encheção de saco. Então é assim, é a máquina funcionando, né? Se a gente entrar nessa aqui, é só choro e depressão. Foi esse martelo. Foi esse martelo.
O problema, o que é mais frustrante, se a gente pensar por esse ângulo, é que faz parte. É que tem muita gente que não tá nem aí. Eu li um negócio muito legal sobre... Cara, por que esses filmes... Alguém perguntando, por que esses filmes estão todos custando 350 milhões? E aí uma pessoa que supostamente era funcionária da Disney até outro dia, virou e falou assim, é porque é mais fácil você roubar 1 milhão de um orçamento de 350 do que você roubar 1 milhão do orçamento de 10. Então, tipo assim... Mas você também tem um valor absurdo em cima de superfaturamento. É lógico, cara, você olha pra esses filmes, você vê que esses filmes não custam 350 milhões de reais. Lavagem de dinheiro. Óbvio, é evidente. Lavagem de dinheiro absoluta, absurda, assim. E é muito claro, é óbvio, a gente fala sem ter prova, né? Mas assim, parece um mecanismo tão normal do sistema capitalista, de uma empresa desse tamanho. E assim, antes da gente encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre streaming com vocês. Porque eu acho que é um ponto muito relevante da indústria hoje. Eu sou professor de ensino fundamental, então a gente pergunta muita coisa assim pros alunos sobre consumo, né? Sobre como eles... Eu acho bom que todo episódio alguém tá linkando a profissão, né? Coisa. O profissional da saúde. Melhor parte. E assim, é óbvio que eu tô falando de uma bolha de escola particular, de uma capital, não é a realidade de todo mundo, mas ainda assim é um exemplo de como certa faixa de público está se comportando. E os meninos morrem de preguiça de ir ao cinema. Eles morrem de preguiça de ir ao cinema. A maior parte das coisas que eles veem pela TV. Então, o streaming deve ser pra onde tudo tá indo. A gente já supõe isso há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, o streaming não é rentável para essas companhias. Porque ele vive de assinatura. Ele vive de uma renda fixa ali que altera muito pouco. Porque você não tem grandes margens pra subir nem descer. Pelo menos no mercado de hoje. Tanto que as empresas estão começando a testar novas coisas. Aquele absurdo da Netflix dividir as contas. E aí... certamente vai ser copiado por outros. Aparentemente o Prime Video agora também vai ter uma modalidade de propaganda no meio dos filmes, sabe? Pra poder ficar mais rentável. Quando a gente fala de streaming da Disney, é mais relevante do que qualquer outra coisa, inclusive. Porque só no último mês a Disney perdeu 11 milhões de assinantes na Índia. E quando a gente fala dessas coisas, a gente fala dos principais mercados, né? De China, de Índia e de Estados Unidos, que são os mercados que eles consideram mais, apesar de América Latina também ser um mercado forte. E a Disney teve uma redução drástica de assinantes em 2023, números financeiros horríveis e números de assinantes no Disney Plus muito ruins. E eu queria ver com vocês, de novo, estamos especulando, estamos numa bolha, mas dentro da nossa capacidade de compreensão desse mercado e desse cenário, vindo da nossa bolha, eu queria saber do Gusta, o que você acha que está acontecendo? É porque o Disney Plus é muito caro? É porque ninguém aguenta mais tanto streaming? É porque o conteúdo não é bom? Por que o Disney Plus, assim como a Netflix, são os dois principais exemplos aqui nos últimos meses, talvez anos, eles estão sofrendo com esse tipo de queda de assinantes e de falta de perspectiva de como atuar no streaming? Eu acho que principalmente pelo excesso de streaming, né? Então as pessoas fazem as escolhas mais... Eu acho que a que menos perde é a Netflix, claramente, né? A Netflix tá mais tempo no mercado também, né? A Netflix a mãe exatamente. Ela tem o streaming mais saudável em termos de assinantes, em termos de trabalhar no verde, né? Porque a maioria dos streamings trabalham no vermelho para poder bancar e sustentar toda a estrutura e tudo mais. A Netflix não trabalha no verde também não, amigo. Ela tem muito mais assinante que os outros, mas ela também trabalha no vermelho. Não, mas é a única que tá dando lucro. Mas é a única... Ela é a única que consegue tirar um pouco desses assinantes, sabe? Uhum. Porque o que acontece? Os estúdios, eles tinham uma estrutura montada, né, pra TV, e eles precisaram apostar ou não no streaming. Ou eu vou vender meu conteúdo, vou vender meu catálogo para outro streaming, ou eu vou criar o meu próprio. E eu acho que a Disney fez a decisão correta de criar o próprio streaming, porque eu acho que a Disney, dentro do escopo de estúdios que a gente tem gigantesco... É quem tem mais marca, mais produção, como é que eles não iam ter streaming? A mais força é a Disney, então eu acho que eles tinham que ter criado realmente, mas eu acho que a aposta em conteúdos caros foi um tiro no pé. Eu acho que eles tinham que realmente ter apostado em conteúdos mais baratos, assim como a Netflix faz. Porque a Disney não lança conteúdos todo dia, toda semana, sabe? A Disney não tem um catálogo que se atualiza constantemente. Eu acho que a aposta da Disney tinha que ser um pouco mais dentro da proposta da Netflix, por exemplo. Faz um conteúdo um pouco mais adolescente, porque você mesmo citou que os seus alunos mais novos não têm paciência para ir no cinema. Geralmente o perfil de pessoas que ficam o dia inteiro assistindo streamings, porque são as pessoas que não são economicamente ativas, não têm um trabalho, então são as pessoas que assistem mais
Netflix e elas usam as contas dos pais e tudo mais. Então, os conteúdos infanto-juvenis, de jovem adulto, deveriam ser uma prioridade. Mas o E Disney parece que Plus não tá é muito... lotado disso, amigo. Lotado. Mas não necessariamente, eles fazem muito conteúdo adulto. Eles fazem muito conteúdo. Eles pegaram uma vertente do Star Wars e uma vertente da Marvel e começaram a investir 200 milhões numa série como Invasão Secreta, que ela é uma série feita pra adultos, entendeu? Então eu acho que eles perderam um pouco a mão nisso. Eles começaram a colocar muito dinheiro e aí você não consegue ter uma receita que supre. Mas em termos de qualidade, em termos de ter um conteúdo, não qualidade, porque qualidade a gente entra em outra seara, mas em termos de ter conteúdos que tem a carinha da Disney ali dentro do streaming, eu acho que a Disney cumpre. O que tá acontecendo é uma disputa pela atenção do consumidor que acaba trazendo a queda dentro dessa profusão que a gente tem de vários streamings. E com certeza a Netflix sai na frente. As pessoas deixam de assinar outros streamings para ter a Netflix, porque ela consegue lançar e ela consegue ter mais conversa, né? Ela tem a Netflix é o bombril do que streaming, aparecem né? mais. Tem na Netflix? Exato. Essa é a pergunta. Exato. Pra encerrar, Lucas, depois Gusta, dá pra gente ter esperança vendo essa situação calamitosa aí? E, de novo, já falei que nem tudo é bom, nem tudo é ruim. É ruim demais ter oligopólio, é ruim demais quando o oligopólio quebra de uma vez. Mas com relação às salas de cinema e o monopólio das salas de cinema, fazendo um exercício de futurologia de quinta categoria aqui, Lucas, você acha que dá pra gente ter esperança de esse cenário de domínio absoluto da Disney nas salas de cinema mudar nos próximos anos? Ou isso aí vai se reciclar e vai continuar a mesma merda com outra empresa? Cara, eu acho que vai mudar. Eu acho que vai mudar e eu acho que tem dois cenários possíveis. Existem esses boatos aí, né, da Apple comprando a Disney e tudo mais. Ou eles vão dar um tempo, estudar melhor uma estratégia de lançamento, reduzir o número de produções, que é uma coisa que inclusive o Zaslav tá fazendo lá com os filmes da DC. O Bob Iger já falou em reduzir, já falou que esse sistema não tá funcionando. O próprio Bob Iger já disse isso, sabe? Que eles vão reduzir os investimentos na Marvel, em Star Wars, pra fazer menos produções por ano. Então eu acho que tem dois caminhos. Ou realmente não vai dar certo, ou eles vão ter que reduzir, se eles já estão falando isso, cara. Eu acho que vai ter uma redução drástica, sim. Eles vão tentar voltar para aquilo que era de ter 2, 3 produções ali por ano, às vezes, sei lá, 2 séries e 2 filmes por ano de cada uma dessas marcas. E eu acho que esse é o único caminho possível que eu vejo pra eles. Agora, eu não sei como é que eles vão fazer em relação a essas marcas darem lucro produzindo tão pouco, né? Porque eu acho que o problema tá aí no streaming, no que o Gusto tava falando. A gente tem muito streaming, cara. Todos os streaming estão em guerra praticamente, né? Eu acho que a estratégia mais certa que quem tá fazendo é a HBO, cara. Que começou a vender os filmes deles, as séries deles, as produções deles pra outras plataformas de streaming e eles estão entendendo já. A gente tem a nossa, mas a gente vai tentar sustentar a nossa com pouca coisa. Eu acho que o Zaslav foi o primeiro a ver o que estava acontecendo com os streams aí, ter a melhor estratégia até agora, né? Digamos assim, fora a Netflix. Que a Netflix, eu acho que eles têm o espaço deles porque eles chegaram primeiro, eles têm a melhor interface, mas eles estão meio perdidos aí também, porque eles também são outros que lançam coisa a rodo. Então assim, os streams estão uma bagunça, porque não tem como todo mundo pagar R$29,90 e você ter lucro com o tanto de dinheiro que você gasta em filme e em série por ano. É muita produção sendo lançada, é muito dinheiro sendo investido para as pessoas estarem pagando 15, 30 reais por mês ali naquilo. Não tem como esse negócio sustentar assim. Conta fácil da gente fazer, né? Então, a estratégia que a HBO tá tomando, por exemplo, é vender o conteúdo. Nós temos vários filmes da Warner aqui, que é a direita da Warner, vamos vender e ganhar dinheiro em cima da venda pra Netflix, por exemplo. Você vê na Netflix, tá brotando muita coisa da Warner. E eu acho que o problema da Disney foi isso. Falar, todo mundo tem seu streaming, vamos ter o nosso streaming também. A gente vai colocar o nosso conteúdo lá e a gente vai ganhar dinheiro com isso. Cara, mas ninguém quer ver Rei Leão de novo. Todo mundo já viu 10 vezes, sabe? Então, assim, a Disney tem um catálogo muito bom de coisas que eles já fizeram, mas que todo mundo já viu. E que ninguém vai ficar entrando... E as pessoas estão nesse ritmo de quererem coisas novas, querendo produções novas. Todo streaming tem, e nas produções novas eles estão pecando, né? Então eu acho que o problema maior tá aí no streaming, cara. Eu não sei o que eles vão fazer, se eles vão encerrar o Disney Plus. Quando foi a última vez que vocês abriram o Disney Plus de vocês? Eu abri esses dias. Eu abri agorinha pra gravar o podcast. Eu abri faz pouco tempo pra dar aula, mas assim, em termos de entretenimento... Não, eu abri esses dias pra ver Elementos. Só, eu lembro porque foi a única vez que eu abri, acho que, sei lá, em 3 meses. Eles vão ter que... Se for pra postar aí no que eles vão fazer, eles vão dar uma pausa
nas produções aí de várias marcas deles e eles vão dar uma reduzida, sentar, pensar melhor a estratégia, como que eles vão lançar esses filmes, esses conteúdos aí dessas marcas específicas que eles têm. Mas eu acho que o streaming da Disney vai acabar. O Disney Plus vai acabar. Amigo, eu discordo um pouquinho porque, assim, todas as tendências de consumo do streaming, com as bases que a gente tem, porque esses filhos da mãe não divulgam justamente pra não ter que pagar residual pra roteirista e pra ator, né? Os números são todos escondidos, é uma merda, mas os números que a gente tem, os poucos números que eles nos oferecem, eles mostram uma tendência gigantesca de assistir conteúdo antigo e repetido. As pessoas assistem streaming pra ver conteúdo antigo e repetido. O carro-chefe da Netflix é The Office, o carro-chefe da HBO é Game of Thrones, e é Friends. Então, assim, eu acho que a tendência é mais o contrário. O pessoal tem mais preguiça de ver conteúdo novo do que de ficar vendo coisa repetida. O que até me estranha no Disney Plus não tá indo tão bem. Eu acho que é muito porque é conteúdo de filme, não de série, né? Que você não roda tanto filme no repeat, assim. Talvez seja, mas isso é tudo especulação. Então aí eu já discordo um pouquinho, mas eu entendo também que a tendência dos streamings é bem complicada, sabe? Eu acho muito de nicho, tipo, a gente conversa com as pessoas, ninguém assiste Friends mais. Até 5 anos atrás, todo mundo assistia Friends todo dia, assim, em casa, deixava de bobeira ali. Mas entre a gente, né? Por exemplo, então... a gente acha que Game of Thrones é a merda da merda, em termos de final, né? Que acabou e que ninguém liga. E aí você vai pegar os números e a galera tá assistindo Game of Thrones o tempo inteiro, até hoje. 4 anos depois de acabar, e depois de acabar daquele jeito, sabe? Os números do HBO Max são todos em cima de Game of Thrones e Friends. Então, assim, talvez a gente esteja na bolha errada de quem tá consumindo, pra analisar quem tá consumindo. Não, mas eu falo isso justamente fora da bolha. Na nossa bolha, assim, de quem acompanha cinema, de acompanha série, a gente tem as séries ali que a gente já sabe que é boa, que a gente fica revendo vez ou outra, deixa em casa ali no piloto automático. Mas quando eu falo com gente fora da bolha, quando eu vou ver o que a galera tá vendo de série e tudo mais, o pessoal tá sempre nas produções novas. E é sempre alguma coisa da Netflix, por exemplo. Então, assim, eu tive que sair catequizando gente pra assistir o The Bear, que o povo não conhecia. Não, você tem que fazer a pessoa pagar um streaming novo, você tem que convencer a pessoa de assistir uma série que ninguém conhece o elenco, de um tema que é nichado, nem pra ser, sabe, tipo assim, no Central Park, numa cafeteria, não, é numa cozinha suja de Chicago. Se você conseguiu fazer alguém assistir essa série, porque você é um vencedor. É a única hamburgueria pequena que a Disney ainda não transformou em hambúrguer de rato, é o FX, né, gente? Exatamente. Gusta, e aí, o Lucas deu uma fugida de falar de cinema, falou de streaming, então eu vou te perguntar de cinema. Você acha que a nossa estrutura de cinema com relação à Disney pode nos deixar esperançoso de ter um cinema mais aberto, ou nada, sabe, nada inocente, vai continuar a mesma bosta, ou então uma outra pior vai pegar? Não, eu acho que eles vão continuar na mesma pegada. Eu já apostei, e eles também estão apostando, que os live actions vão ser o carro-chefe a partir de agora. Não é mais a Marvel, porque a Marvel não vai fazer mais dinheiro. Escreva, eu profetizei em Spider-Man e eu estou profetizando mais uma vez. Eles não vão mais fazer dinheiro com a Marvel. A Marvel não vai dar mais dinheiro porque eles não têm mais nenhum personagem, tirando Guardiões da Galáxia, que foi encerrado. Eles não têm mais personagens bons, eles não têm mais personagens que chamam a atenção. Que isso, você não tá preocupado com o que vai acontecer com o futuro do Warlock? Que isso, Gusta? Enfim, você tá tão desconectado. Ele tá... É igual ele mais fantástico, personagem... né, gente? Tipo, Newt Scamander, quem quer saber, gente? Mas voltando sobre a Marvel, Animais Fantásticos é outro caso que a gente merece um episódio só pra Harry Potter. Eu acho que assim, a Marvel, ela descambou, isso aí a gente já concluiu aqui nesse episódio, e chegou no nível de você ter uma produção como Loki, que tá no streaming, que tá afundando. Loki deveria ter sido um filme, por exemplo. Era o que salvaria a Marvel no cinema. Assim como Guardiões salvou, por exemplo. Então foram várias decisões estranhas tomadas ao longo do tempo que derrubaram a Marvel e que agora, com certeza, principalmente com Pequena Sereia, eles vão apostar nos live actions. Vai ter o live action do... Gente, de tudo que você fala vai ter Mulan, das animações deles, vai ter Pocahontas, vai ter Dumbo, vai ter live action de Bambi. Porra, gente, vai ter live action de Bambi. Gente, é só um bicho, gente. Aquele live action do bicho, deixa o bicho quieto. Ah, lembrei. Falaram agora, que, não, o que vai ter, a Branca de Neve, toda, né? Lá falou que vai fazer uma remodernização de Bambi. Tem o que pra modernizar em Bambi, caralho? A mãe do viado morreu, é só isso. É a história de um bicho que morre na floresta.
Não, mas esse é o ponto. Eu acho que eles vão apostar nesses revival aí, nesses remakes, de fazer as animações em live action, e aí isso vai dar dinheiro pra eles até a receita começar a cair de novo, porque todo mundo vai ficar estafa mental, não quero mais live action, que é o caso da Branca de Neve, que pode ser, inclusive, um grande flop deles, porque eles mudaram muito a estrutura, né? Eles tiraram os anões e colocaram pessoas aleatórias, então... Branca de Neve e as 7 pessoas aleatórias. E as 7 pessoas aleatórias. Então ficou uma coisa meio assim, as pessoas estão dispostas a ver a nostalgia reformulada, porque Rei Leão e Pequena Sereia foi muito bem de bilheteria, porque eles conseguiram estruturar a história do jeito que ela era, mudou muito pouco. Então as pessoas gostam de revisitar obras que ficam semelhantes ao nostálgico, né? Eles vão apostar... Eles podiam colocar o John Cena pra fazer o Hércules, né? Exatamente. Muito velho já. Desse tipo. Eu acho que vai ser o Chalamet. Mas enfim. Vocês não... Michael Cera. Apostando... Michael Cera. O Michael Cera. Não, periga de ser o Chris Evans de novo. Vai reciclar Ryan a porra Gosling toda aí, é bom, fazer viu? igualzinho fez com o Capitão América. E agora com vocês. O que acham sobre o aparente declínio da Disney? O que vai acontecer com a empresa? Afeta o futuro da indústria do entretenimento? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau. Lembre-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.